Isso aconteceu comigo quando eu tinha 11 anos, em 2003, e juro que cada palavra é verdadeira. Meu pai e meu tio eram completamente obcecados por desaparecimentos inexplicáveis em parques nacionais. Você sabe, aqueles casos estranhos de pessoas desaparecidas, onde trilheiros e campistas simplesmente somem sem deixar rastros na natureza. Eles passavam horas falando sobre isso ao redor da fogueira, teorizando sobre o que poderia estar levando as pessoas. Meu pai estava convencido de que era algo sobrenatural. Meu tio inclinava-se mais para a ideia de algum predador desconhecido na floresta. Eles debatiam essas teorias o tempo todo. Quando criança, tudo o que isso fazia era me deixar apavorado, mas eles nunca pareciam perceber ou se importar. Naquele verão, meu pai, meu tio e eu fomos acampar nos Ozarks. Já havíamos ido ao mesmo local várias vezes antes, uma pequena clareira a cerca de 1 quilômetro de qualquer trilha sinalizada. Era início de junho, e para aquele ano fazia um frio incomum. Os 2 primeiros dias envolveram pesca, trilhas, e meu pai e meu tio bebendo cerveja enquanto falavam sobre casos de desaparecimento até tarde da noite. Enquanto isso, eu fingia não ouvir, deitado na minha barraca. Na terceira noite, adormeci ouvindo-os discutir um caso famoso sobre um garotinho que desapareceu durante uma viagem de acampamento com a família, para ser encontrado cerca de 24 quilômetros de distância alguns dias depois, sem memória do que aconteceu. Lembro-me de ter pesadelos sobre estar perdido na floresta, incapaz de encontrar o caminho de volta para o acampamento. Acordei de repente no meio da noite. A princípio achei que fosse apenas outro pesadelo, mas então percebi que algo realmente estava acontecendo. O zíper da minha barraca estava sendo aberto do lado de fora. Eu estava grogue, ainda meio adormecido, mas me lembro de sentir meu corpo paralisado de medo. Então eu vi algo, um braço muito grande e peludo entrando na minha barraca. Eu não conseguia ver muito por causa da escuridão, mas consegui distinguir os pelos escuros que cobriam o braço. Ele me agarrou pelo tornozelo e começou a me puxar. Cada pessoa reage ao terror de um jeito diferente. Eu queria gritar, queria correr ou lutar, mas o que meu corpo escolheu fazer foi ficar tenso e deixar acontecer. Eu era só uma criança, completamente aterrorizada, então espero que não me culpem. A coisa me arrastou para fora da barraca e então me pegou no colo. Lembro-me de ser carregado como um saco de batatas, enfiado sob o braço daquela coisa. O cheiro era selvagem e almiscarado, como um cachorro molhado, mas amplificado ao máximo. Eu nunca tinha sentido tanto medo antes, mas tudo o que pude fazer foi ficar mole, apertar bem os olhos e torcer para que fosse apenas um sonho. Eu conseguia ouvir a respiração pesada, controlada e muito lenta daquela coisa. Não era a respiração ofegante de um animal, mas também não parecia exatamente humana. Ela me carregou mais para dentro da floresta. Não sei exatamente quão longe, mas depois descobrimos que foram cerca de 60 metros do acampamento. Lembro-me dos galhos batendo em mim, enquanto a criatura se movia rapidamente pelo mato. Então, de repente, ela parou. Algo tinha mudado, pois a criatura ficou tensa. Fez um som estranho, como um sopro pesado, e então, com cuidado, quase gentilmente, me colocou no chão da floresta. Mantive os olhos fechados com força, aterrorizado com o que poderia ver se os abrisse ou com o que poderia acontecer. Então comecei a ouvi-la se afastar rapidamente, com os galhos quebrando enquanto ela recuava. Seja o que for, parecia estar com pressa. Como se algo a tivesse assustado ou talvez tivesse mudado de ideia. Fiquei ali deitado, encolhido em posição fetal, ainda aterrorizado demais para me mexer 1 centímetro sequer. Eu mal conseguia respirar e eventualmente desmaiei. Quando acordei, já era de manhã cedo. O sol começava a se infiltrar por entre as árvores e eu ainda estava exatamente onde a criatura havia me deixado, no meio da floresta e longe do nosso acampamento.
Meu pijama estava rasgado e sujo. Havia folhas no meu cabelo e arranhões nos meus braços por ter sido carregado pelo mato. Foi então que algo me atingiu como um caminhão. Aquilo não tinha sido um sonho. Comecei a chorar e gritei pelo meu pai. Eles estavam me procurando freneticamente desde que perceberam que eu não estava mais na minha barraca. Então apareceram em menos de 2 minutos. Quando perguntaram o que aconteceu, contei tudo o que sabia. Esperei que me dissessem que foi apenas um pesadelo, que eu tinha andado dormindo até o meio da floresta. Mas eles não fizeram isso e trocaram um olhar que nunca esquecerei. Era como se já estivessem esperando que algo assim acontecesse. É meio perturbador que tenha acontecido comigo. Arrumamos tudo e fomos embora imediatamente. No caminho de volta, eles me fizeram prometer que nunca contaria nada para minha mãe. Anos depois, quando já estava na faculdade, perguntei ao meu pai sobre aquela noite. Ele admitiu que escolheram aquele local exato para acampar porque havia relatos de encontros estranhos na área. Foi então que tudo fez sentido para mim. Acho que eles estavam me usando como isca, um jeito de testar suas teorias. Desde essa conversa, nunca mais falei com meu pai do mesmo jeito. Às vezes me pergunto o que teria acontecido comigo se aquela coisa não tivesse se assustado com algo. Para onde ela estava me levando? Eu ainda estaria vivo? Do jeito que vejo agora, meu nome provavelmente estaria em diversas manchetes de vídeos no YouTube, como o caso do menino Ryker Wiebe. Não faço ideia do que me carregou naquela noite, mas prefiro nem pensar nisso. Boa tarde a todos da comunidade do Diário dos Pesadelos. Meu nome é Augusto e vivi toda a minha vida em um vilarejo litorâneo. Aqui o sol é forte, mas à tarde o vento refresca um pouco e à noite o som das ondas chega até as casas mais afastadas da praia. Moro com minha esposa e meus filhos em uma casa simples, com paredes de cimento sem pintura e um quintal cheio de vasos com hortelã e manjericão. Não tenho luxo, mas não reclamo. Há vários anos dirijo uma van que faz o trajeto entre o vilarejo e uma das praias mais visitadas da região. São cerca de 50 minutos de viagem, dependendo de quantas vezes preciso parar pelo caminho. Às vezes a van enche de turistas que chegam com mochilas nas costas, a pele avermelhada pelo sol e a empolgação de estar em um lugar novo. Outros seguem em silêncio, olhando pela janela e apreciando a paisagem de palmeiras e pequenas propriedades com galinhas soltas no quintal. Durante a semana também levo garçons e cozinheiros que trabalham nos restaurantes da praia. Eles sobem com cara de sono, alguns com as mochilas penduradas em um só ombro e outros mexendo no celular. Geralmente eles dormem durante todo o trajeto, cansados da rotina. O caminho é tranquilo na maior parte do tempo. A estrada é estreita e em alguns trechos os galhos das árvores se estendem o suficiente para roçar no teto da van. Há curvas fechadas e algumas subidas onde preciso reduzir a velocidade. Sei de cor cada detalhe, assim como sei os horários em que o sol bate diretamente no para-brisa. Às vezes, quando estou sozinho e a estrada está deserta, a sensação é estranha. Parece que em certos trechos, o silêncio pesa mais do que o normal. Já vi coisas escuras se movendo nos espelhos quando não havia ninguém na estrada. Já ouvi ruídos nos bancos de trás quando estava sozinho. E mais de uma vez senti como se alguém tivesse subido no meio do trajeto. São coisas que acontecem, detalhes que a gente aprende a ignorar, porque não adianta se assustar com qualquer coisa. Todavia, quero contar sobre uma noite em que realmente me assustei. Naquele dia 12, terminei mais tarde que o habitual. Um dos donos de um restaurante na praia
Um velho conhecido que às vezes me deixava estacionar a van na sombra do seu estabelecimento, me convidou para comer. Eu não podia recusar, então ele me serviu um peixe bem dourado, com arroz e feijão novinho do caldo grosso. Enquanto comíamos, conversamos sobre como alguns turistas eram bons clientes e outros tentavam se aproveitar dos preços. Entre histórias e risadas, o tempo passou sem que eu percebesse, e quando me dei conta, já tinha escurecido. Me despedi rapidamente, subi na van e peguei o caminho de volta para a casa. Naquela hora, a estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo. As luzes mal conseguiam revelar as árvores à beira do caminho. Não havia vento nem o canto dos grilos, apenas o som distante do mar. Não tinham se passado nem 10 minutos desde que deixei a praia quando senti um baque seco. Não na estrada, mas dentro da van, como se alguém tivesse pulado na parte traseira com todo o peso do corpo. Meu primeiro pensamento foi que algo havia caído do teto, talvez uma sacola ou qualquer outra coisa. Reduzi a velocidade e olhei pelo retrovisor, mas não havia ninguém. Os bancos de trás estavam no escuro, iluminados apenas pelos reflexos das luzes dianteiras. Respirei fundo e meditei que talvez o cansaço estivesse me fazendo ouvir coisas. Voltei a atenção para a estrada e acelerei um pouco para sair rápido daquele trecho escuro. Mas então eu ouvi. Eram passos pesados e rápidos, como se alguém grande estivesse caminhando dentro da van. Senti os golpes secos contra o chão. Meu corpo ficou tenso e eu não tive coragem de olhar para trás. Eu sabia que estava sozinho e também sabia que era impossível que alguém tivesse subido, mas o som estava bem ali atrás de mim. Meu coração começou a bater mais rápido e apertei o volante com força, sentindo minhas mãos suadas. Não queria olhar. Na verdade, não queria ver o que quer que estivesse caminhando na parte traseira da van. Parei o veículo em uma pequena comunidade, onde apenas algumas casas de madeira interrompiam a escuridão do caminho. Desliguei o motor e fiquei sentado ali. Minha respiração estava entrecortada e minhas mãos suavam, mas estavam frias. Saí da van e a primeira coisa que fiz foi checar o teto, iluminando-o com a lanterna do celular. Como não tinha nada, caminhei ao redor do veículo, procurando algum rastro, algo que explicasse os ruídos. Mas tudo estava calmo. Abri a porta traseira e passei a lanterna entre os bancos. Não havia nada fora do lugar, nenhuma sombra, nenhuma figura escondida entre os encostos e nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Subi novamente na van e liguei o motor, mas antes de partir, acendi as luzes da cabine. Não queria ficar de novo no escuro com aquela sensação de tensão na nuca. O caminho seguiu tranquilo por alguns minutos. Os faróis iluminavam a trilha e as árvores à beira da estrada. Me forcei a me concentrar na estrada e tentei ignorar o peso no peito, aquela pressão incômoda que fazia parecer que algo estava sentado sobre meus pulmões. Então, ao fazer uma curva fechada, vi algo no retrovisor. No canto traseiro direito da van, havia um vulto escuro. Era uma figura encolhida e parecia mais estar coberta com um lençol ou um trapo velho. Não podia ser. Eu mesmo tinha verificado que não havia ninguém. Pisquei rápido, convencido de que era uma ilusão ou que estava louco, mas a figura continuava lá. Voltei a olhar para a estrada e comecei a rezar em minha mente, apenas repetindo as palavras que me ensinaram quando criança. Me obriguei a manter os olhos fixos à frente, a ignorar o reflexo no retrovisor, a me convencer de que se eu não olhasse, aquilo desapareceria. Então os golpes começaram de novo, secos e fortes. 1, 2, 3 golpes contra a parede da van. O som reverberou dentro do veículo. Um ruído oco, como um punho se fechando contra o metal. Era alguém ou algo me assegurando de que eu não estava sozinho. Me obriguei a olhar para frente, mas um impulso mais forte do que o meu próprio medo me
me fez erguer os olhos para o retrovisor. Foi apenas um segundo, mas a coisa já não estava coberta pelo lençol. Eu vi seu rosto. Era quase branco, com olhos enormes e escuros que refletiam a luz da cabine. Não piscavam e não tinham expressão alguma. A boca estava entreaberta e na penumbra pude notar dentes longos. Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo e, sem pensar, virei o volante bruscamente. A van balançou e quase perdi o controle na curva. Continuei rezando em minha mente, embora já não conseguisse pensar com clareza. Minhas mãos estavam tão frias que mal sentia o volante e os golpes continuavam cada vez mais insistentes. Eu não iria parar, não iria frear. Só precisava continuar dirigindo com os olhos fixos na estrada e as luzes da cabine acesas. Aquela noite foi uma das piores que já vivi, pois não me lembrava de ter sentido um medo tão profundo. Era um medo de algo que eu sabia que não poderia dar um soco. Durante o resto do caminho, os golpes continuaram sem parar sequer um segundo. Só quando vi as primeiras luzes do vilarejo, senti um alívio leve, ainda que meu corpo continuasse tremendo. Era um pequeno respiro, uma mínima sensação de segurança ao saber que já não estava sozinho no meio do nada. As ruas estavam calmas, com poucas lâmpadas iluminando as casas e alguns cães de rua farejando as esquinas. Reduzi a velocidade e fui direto para o bar. Queria sair, me assegurar de que estava acordado, de que tudo havia sido real e não um pesadelo. Quando estacionei a van, meu coração ainda martelava no peito. Fiquei um momento ali, sem me mover e respirando fundo. Antes de abrir a porta, meu instinto me obrigou a olhar pelo retrovisor uma última vez. O banco traseiro estava vazio. Não havia nenhum sinal da figura encurvada. Saí e dei apenas alguns passos quando o dono do bar me olhou com estranheza do outro lado do balcão. Nos conhecíamos há anos, mas naquela noite sua expressão foi diferente. Ele me observou atentamente e disse que eu estava muito pálido. Não precisava perguntar o porquê. Eu mesmo sentia o peso em meu rosto, a tensão em minha mandíbula e a rigidez nos ombros. Eu estava mal e sabia disso. Ele apontou para uma das cadeiras ao lado da entrada e eu me sentei ali por um tempo. Meu corpo pesava e o ar fresco daquela área não bastava para aliviar a sensação de podridão que eu carregava desde a estrada. Comprei um refri apenas para ter algo frio nas mãos, como se isso pudesse ajudar a dissipar o formigamento em meus dedos. Dirigir até minha casa levou menos de 5 minutos, mas a tensão em meu peito não desapareceu. Assim que atravessei a porta, minha esposa percebeu que algo estava errado. Ela me olhou de cima a baixo com preocupação, mas eu ainda não conseguia reagir. Deixei as chaves sobre a mesa e me sentei em uma das cadeiras da sala de jantar. Contei tudo a ela, o rosto, os olhos enormes e aqueles dentes tortos. Minha esposa ouviu em silêncio, com o rosto sério. Era a coisa mais estranha que já me havia acontecido, mais do que qualquer história de estrada que eu já tivesse ouvido de outros motoristas. Alguns dias depois, quando o medo já não era tão intenso, mas o desconforto ainda persistia, decidi abençoar a van. Desde criança eu ouvia histórias sobre sombras nas estradas e sobre coisas que subiam nos veículos sem que ninguém percebesse. Não é incomum. Quem passa muito tempo na estrada aprende a respeitar o que não entende. Com um ramo molhado, respinguei água no interior da van, garantindo que tocasse os assentos, o volante e os espelhos. Enquanto fazia isso, rezei em voz baixa, pedindo para que qualquer coisa que tivesse ficado presa ali fosse embora. Não sabia se funcionaria, mas algo dentro de mim precisava fazer aquilo. Porém, desde então, nunca mais senti nada. A van continuou a mesma, os caminhos continuaram os mesmos e eu voltei a me acostumar com minhas viagens. Não sei se foi a bênção, o tempo, ou simplesmente porque aquela coisa nunca quis ficar ali.
A única coisa que sei é que aquela noite foi algo que não quero repetir. Essas coisas são contadas entre risadas e brincadeiras, mas no fundo todos sabem que há algo lá fora. Algo que nem sempre se deixa ver, mas que, de vez em quando, faz questão de se mostrar. Não é incomum. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Vou relatar isso de forma anônima, mas por muitos anos trabalhei como administrador em um prédio de apartamentos localizado em São Paulo. Era um imóvel construído nos anos 50, com tetos altos e detalhes arquitetônicos que pareciam ter resistido ao tempo. Embora tivesse certo charme, também estava cheio de pequenos defeitos, como encanamentos antigos, paredes úmidas e pisos que rangiam sob o peso de cada passo. Mas o que começou a acontecer no inverno de 95 foi muito mais do que simples problemas estruturais. Foi algo que até hoje tenho dificuldade em explicar. Tudo começou com uma rachadura na parede do corredor principal, bem em frente ao apartamento 203. Não era raro que fissuras aparecessem nas paredes de um edifício tão antigo como aquele. Certa manhã, enquanto verificava os problemas relatados pelos inquilinos, notei que a rachadura havia aumentado consideravelmente. O que antes era uma linha fina agora se estendia percorrendo quase toda a parede. Ao me aproximar para inspecionar, senti um arrepio. Havia algo estranho naquela rachadura. Parecia profunda demais, como se a parede estivesse oca. Chamei um pedreiro de confiança para avaliar o dano, e quando ele chegou, também notou algo incomum. "Isso não é normal, veja só", disse ele, batendo na parede com os nós dos dedos. "Parece que alguma coisa enfraqueceu o material por dentro." Pedi que consertasse a rachadura, mas, poucos dias depois, ela reapareceu. Desta vez estava maior e formava um padrão estranho, quase como se alguém estivesse desenhando algo na parede. Foi então que alguns inquilinos começaram a reclamar. Numa noite, a senhora Gutierrez, uma idosa que morava no 203, veio até mim visivelmente perturbada. Ela dizia que havia escutado ruídos vindos da parede onde estava a rachadura. "Eram como sussurros, Sr. Beto", disse ela com a voz demonstrando medo. No começo pensei que fossem os vizinhos, mas depois percebi que vinha de dentro da parede. Tentei acalmá-la e prometi que mandaria verificar novamente, mas ela não foi a única. Outros inquilinos começaram a relatar sons inexplicáveis, como se algo se movesse dentro das paredes. Alguns até afirmavam sentir uma presença, como se estivessem sendo observados. Certa noite, enquanto eu inspecionava o corredor principal, achei que ouvi alguma coisa. Era um murmúrio quase imperceptível. Segui o som até a rachadura, e quando aproximei o ouvido, escutei claramente uma voz feminina sussurrando meu nome. Dei um pulo para trás com o coração na mão. Olhei ao redor, mas o corredor estava completamente deserto. Quis pensar que aquilo era mentira, mas a sensação de que algo não estava certo não me abandonou. Uma semana depois, os eventos aumentaram. Numa noite, enquanto fazia minha ronda habitual, percebi que a rachadura havia mudado de novo. Agora tinha um formato estranho, como se delineasse o formato de uma pessoa. A senhora Gutierrez havia deixado o prédio naquela manhã, dizendo que não suportava mais os ruídos. Outros inquilinos também estavam considerando se mudar. Naquela noite, enquanto eu passava pelo corredor principal, vi algo que gelou meu sangue. A rachadura, com seu estranho formato humano, parecia brilhar. Me aproximei lentamente, tentando entender o que estava vendo. De repente, algo se mexeu dentro da rachadura. Era uma figura magra e alongada que parecia se contorcer dentro da parede. Dei um passo para trás instintivamente, sentindo meus joelhos tremerem.
A figura parou por um momento e então virou a cabeça na minha direção. Embora eu não conseguisse ver seu rosto, senti claramente que estava sendo observado. Corri de volta para o meu escritório e me tranquei, tentando processar o que havia visto. Eu sabia que não podia explicar aquilo logicamente, mas também sabia que não podia ignorar. No dia seguinte, decidi conversar com alguns vizinhos que moravam no prédio há mais tempo. Um deles era o Sr. Amador, um homem com cerca de 70 anos. Ele me contou uma história que eu nunca tinha ouvido antes. "Este prédio tem história, rapaz", disse ele, acendendo um cigarro. Antes de ser um conjunto de apartamentos, era uma mansão grande e dizem que aqui vivia uma mulher sozinha. Ninguém sabe o que aconteceu, mas numa noite ela desapareceu. Alguns dizem que foi assassinada, outros que simplesmente foi embora, mas nunca encontraram o corpo. A história me deixou pensativo, pois coincidia com o que vários moradores haviam dito, a sensação de uma presença feminina no prédio. Decidi investigar mais, mas quanto mais eu descobria, mais perguntas surgiam. Apesar do medo, sentia uma estranha responsabilidade de ficar e entender o que estava acontecendo. Sabia que, se não fizesse algo, a situação espiritual poderia piorar e afetar mais pessoas. Naquela noite tomei coragem e decidi ficar acordado no corredor principal, em frente à rachadura. Levei uma lanterna e um caderno para anotar qualquer coisa estranha que acontecesse, mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a acontecer. Sentado diante da rachadura, tentava manter a calma enquanto observava qualquer mudança no ambiente. As horas passaram e nada aconteceu. O sono começava a me vencer quando ouvi um sussurro fraco vindo da rachadura. No começo era tão baixo que pensei ter imaginado, mas então ficou mais claro. "Me ajude, me ajude." Me levantei correndo, apontando a lanterna para a rachadura. A voz era feminina e cheia de tristeza. Me aproximei devagar, tentando entender. "Quem está aí?" perguntei num sussurro. Ninguém me respondeu, mas a rachadura pareceu se mover como se ganhasse vida. Recuei, mas tropecei na cadeira e caí no chão. Ao me levantar, vi que uma mão fina saía da rachadura como se tentasse alcançar algo. Antes que eu pudesse reagir, desapareceu. Na manhã seguinte, compartilhei o que tinha visto com alguns vizinhos. A maioria me olhou com nojo, mas a senhora que morava no primeiro andar pareceu interessada. "Você não está louco", disse ela, enquanto servia café em sua pequena cozinha. Ela contou que, certa noite, enquanto subia as escadas carregando sacolas de compras, sentiu que alguém a observava no corredor principal. Quando levantou os olhos, viu uma mulher parada ao lado da rachadura. Ela tinha cabelos longos e escuros e seu rosto estava parcialmente coberto por machucados. Pensei que fosse uma vizinha, mas quando pisquei, já não estava mais lá. Desde então evito aquele corredor à noite. Seu relato me fez sentir menos sozinho, mas também confirmou que algo estranho acontecia no prédio. Informei os proprietários e renunciei ao meu cargo pouco depois para entrar em outro emprego. Apesar de tudo, não pude evitar a sensação de que deixei algo inacabado. Algum tempo depois, demoliram o edifício e construíram um novo. E sim, era um prédio de apartamentos. Quem sabe se aquela rachadura e aquela mulher ainda continuam aparecendo. Quando eu tinha 22 anos, comecei a sair com um cara que conhecia em um aplicativo de namoro. Se ele não mentiu sobre isso, o nome dele é Kevin. Saímos em cerca de 4 encontros ao longo de pouco mais de um mês. No começo, as coisas pareciam normais. Nosso primeiro encontro foi um café rápido, que levou menos de 1 hora.
mais como um processo de triagem para garantir que ele parecia normal. Nosso segundo encontro foi em um bar próximo para alguns drinks. Nós dois ficamos levemente alterados e foi um momento agradável. Nosso terceiro encontro foi um jantar e foi aí que comecei a questionar as coisas. Questionar se eu realmente combinava com a personalidade dele ou se havia algo ligeiramente estranho sobre ele. O encontro ainda terminou com um beijo, o primeiro e único que trocamos. Então me convenci de que, como deixei ele me beijar, as coisas tinham corrido bem. Só algumas semanas depois tivemos nosso quarto e último encontro. Saímos para beber novamente. No entanto, desta vez, fui com uma mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes do comportamento dele que percebi serem meio incomuns. É difícil explicar exatamente o que quero dizer, mas algumas das maneiras dele se expressar davam uma vibe antissocial e um pouco assustadora. Ele também começou a beber muito mais nesse encontro e ficou extremamente pegajoso no bar, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar com pessoas ao lado. Recusei educadamente as investidas dele e poucos minutos depois mencionei que estava cansada, insinuando fortemente que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou e então pegamos nossos casacos e saímos. Enquanto caminhávamos para nossos carros, ele me parou e perguntou bem diretamente se podíamos ir para casa juntos. Eu disse que não, pois estava cansada e tinha que trabalhar no dia seguinte, o que era mentira. Surpreendentemente, ele insistiu, dizendo que poderia me levar ao trabalho no dia seguinte e coisas do tipo. Achei isso absurdo, independentemente dele estar bêbado ou não. Também não gostei da ideia de ele estar dirigindo bêbado para casa. Naquele momento, decidi que não o veria novamente. Fui para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar para casa, já que tinha bebido. Eu não estava bêbada, mas não queria matar ninguém. Também estava extremamente alerta ao meu redor, procurando policiais, e talvez por isso percebi que o mesmo carro ainda estava atrás de mim, depois de pelo menos 3 curvas. Em um determinado semáforo, percebi que o carro se parecia com o do Kevin. Mandei uma mensagem para ele. "Você está me seguindo?" Ele respondeu rapidamente. "Sim, só quero ter certeza de que você chegue bem em casa." Liguei para ele, mas ele não atendeu. Isso foi muito estranho e, francamente, assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem para ele parar de me seguir, que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler minha mensagem, e então dirigiu passando por mim. Ele não respondeu, até que cheguei em casa e já estava na cama. A mensagem dele foi a seguinte: "Espero não ter te assustado essa noite. Desculpa por ter ficado tão bêbado. Da próxima vez deveríamos fazer algo mais tranquilo, tipo um jantar na minha casa ou algo assim." Eu não respondi. Então, na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. "A vibe morreu?" Ainda decidi esperar um pouco para responder. Nem 2 horas depois, ele me enviou apenas um ponto de interrogação. Então, achei melhor responder antes que piorasse. Eu disse: "Ei, adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Além disso, quero focar mais em mim mesma agora. Espero que entenda." Foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas foi: "Não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso? Que tal me pagar metade de tudo o que eu comprei para você, então?" Houve outras mensagens cheias de raiva, o suficiente para me fazer bloqueá-lo. Achei que isso seria o fim, mas comecei a receber chamadas de números sem identificação o tempo todo. Ignorei todas até que ele finalmente pareceu entender a mensagem e parou. No dia seguinte, quando meus pais não estavam em casa, cheguei do trabalho e encontrei um buquê de flores na porta, junto com um cartão.
O cartão era um pedido de desculpas do Kevin, pedindo uma segunda chance. Ele sabia onde eu morava e isso me deu medo. Na mente dele, ele provavelmente achava que isso seria charmoso ou doce, mas na realidade era extremamente alarmante. Mandei uma mensagem longa e final para ele, dizendo para nunca mais entrar em contato comigo e nunca mais ir até minha casa. Mantive o número dele bloqueado para não ver a resposta. Pensei que tudo acabaria ali, mas eu estava completamente errada. Pouco tempo depois disso, passei uma noite sozinha em casa. A casa dos meus pais é grande e eu tenho um quarto no andar de cima, o que significa que meu quarto é o ponto mais alto da casa. Acordei no meio da noite com um barulho. No começo, não tinha certeza do que era, mas senti que estava ouvindo sons vindos do andar de baixo. Me esforcei para ouvir melhor e então ouvi, claramente, uma porta se abrindo no andar de cima. Nenhuma pessoa deveria estar em casa naquela noite. Mesmo ainda sonolenta, imediatamente pensei: invadiram. Saí da cama e me escondi embaixo dela. Antes de ligar para a polícia, mandei mensagens para minha família perguntando se alguém estava em casa. Ouvi mais barulhos distantes. Depois a porta do meu quarto se abriu e passos subiram as escadas. Quando chegaram ao topo, houve silêncio. Então ouvi as gavetas ao lado da minha cama sendo abertas. Tapei a boca com as mãos para não respirar alto. Então ouvi uma voz masculina murmurar: merda. Naquele momento pensei: espera, isso soa como a voz do Kevin. Continuei sem me mover e rezei para meu telefone não fazer nenhum barulho. Ouvi mais barulhos de objetos sendo remexidos. Ele estava revirando toda a minha cômoda. Então senti a cama se mexer quando ele se sentou. Eu conseguia ver a silhueta de 2 sapatos pelo lençol da cama. Mesmo no escuro era visível. Não sei o que ele estava fazendo, mas ficou ali por 5 minutos antes de se levantar e murmurar: desgraçada. Ouvi as gavetas sendo fechadas e passos indo em direção à escada. Assim que escutei a porta se fechar, liguei para a polícia. Esperei debaixo da cama até a polícia chegar. Eles fizeram uma varredura na casa e descobriram que todas as janelas estavam destrancadas. No dia seguinte, fui à delegacia com meus pais para fornecer mais informações. Consegui uma ordem de restrição e fui aconselhada a nunca mais entrar em contato com ele. Ele nunca mais apareceu, mas até hoje, às vezes, temo que ele volte. Na noite desse ocorrido, eu estava trabalhando no Uber Eats. Era bem tarde, tipo meia-noite ou 1 da manhã. Eu já estava acostumado a ficar acordado até tarde, então fazer essas entregas noturnas era meio que normal para mim. Essa noite estava devagar, então eu dirigia por aí, ouvindo música enquanto esperava que algum pedido chegasse. Quando finalmente apareceu um, eu mal olhei os detalhes antes de aceitar, já que não tinha muitas opções. Dirigi até o restaurante de comida japonesa e peguei o pedido. Então o aplicativo me colocou na rota de entrega. O local de entrega ficava a 15 minutos de mim. A viagem toda foi silenciosa, pois as ruas estavam desertas e eu não estava pensando em muita coisa. Eu só estava no piloto automático. Quando faltava 1 minuto para chegar, o aplicativo me mandou entrar em uma... não sei bem como chamar. Acho que era uma área comercial. Geralmente esses lugares com vários prédios comerciais eram bem cuidados, com paisagismo bonito e bem mantidos, mas esse não era o caso. A maioria dos prédios parecia velho e sem uso, e a grama ao redor estava enorme. Era estranho. O mapa me mandou entrar em um estacionamento onde havia um pequeno prédio de escritórios. Parecia ter apenas um andar e estava tão mal cuidado quanto os outros lugares. Eu já tinha feito entregas para escritórios antes,
Então isso não era nada fora do comum. Só a aparência estranha do lugar que me deixou desconfortável. O mapa me mandou parar nos fundos do prédio. Pelo menos era o que parecia. Olhei as instruções para ver se havia mais informações, mas então uma mensagem do cliente apareceu. Ele disse que me viu chegando e pediu para eu levar o pedido até uma porta cinza de metal do meu lado do prédio. Respondi, tudo bem, e estacionei ao lado. Depois peguei a sacola e saí do carro. Enquanto caminhava até a porta, percebi que aquele definitivamente era o fundo do prédio. Não havia uma entrada principal, apenas várias portas aleatórias como saídas de emergência e portas de acesso traseiras. Mas encontrei a que ele mencionou. Era uma porta cinza de metal, sem janelas, sem marcações, sem nada. Quando me aproximei, recebi outra mensagem no celular. Ele apenas disse para eu entrar e entregar para ele. Eu meio que dei de ombros e fiz o que ele pediu, sem pensar muito sobre isso. Abri a porta e entrei. Era um corredor e as luzes principais estavam apagadas. Só tinham algumas luzes fracas espalhadas, provavelmente lâmpadas de baixo consumo. Honestamente, eu esperava algum tipo de sala com um balcão, algo que fosse um lugar óbvio para deixar a comida. Será que eu deveria andar mais para dentro do prédio ou ele viria me encontrar ali? Peguei o celular para mandar uma mensagem para ele, quando ouvi um clique atrás de mim. Me virei e olhei para a porta. Puxei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Alguém acabou de me trancar lá dentro. Todo o sangue sumiu do meu rosto. O que eu acabei de fazer? Larguei a sacola no chão e tentei abrir a porta com mais força, mas ela não se mexia nem um pouco. Minha única opção era seguir pelo corredor e torcer para encontrar outra saída antes que quem quer que estivesse ali me encontrasse. Assim que comecei a andar pelo corredor, ouvi uma porta se abrir e fechar do outro lado do prédio. Corri até o final do corredor e encontrei outra porta. Quando abri, vi outro corredor mal iluminado, com várias salas dos dois lados. Entrei e imediatamente ouvi um barulho no outro extremo. Pensei rápido e me escondi em uma das salas. Alguns segundos depois, ouvi passos apressados passando pelo corredor e indo direto até a porta por onde eu tinha acabado de passar. A pessoa entrou correndo na outra parte do prédio, indo direto para a porta trancada. Aproveitei e corri na direção de onde a pessoa tinha vindo, torcendo para encontrar uma saída. Felizmente encontrei. Saí correndo de volta para o meu carro e dirigi dali o mais rápido que pude. Infelizmente, acho que a atendente da polícia não entendeu direito a gravidade da situação, porque só mandaram um policial depois de 1 hora. Quando ele chegou, não havia mais ninguém lá. No entanto, fui informado de que aquele prédio de escritórios não estava em funcionamento no momento e não tinha sido usado nos últimos 5 anos. Era meio que um prédio abandonado sem câmeras. O que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele corredor a tempo? Há muito tempo, quando eu era criança, por volta dos 8 ou 9 anos, minha família e eu íamos regularmente à igreja na cidade onde nasci, em Catas Altas. Lembro-me que em várias ocasiões, ao término da missa, eu sempre me adiantava no caminho de volta para casa, pois a cidade é pequena e eu conhecia bem o trajeto. Vale dizer também que havia um caminho estreito perto da minha casa, delimitado apenas por mato. Sempre que eu passava por esse caminho, sentia um frio na barriga, e talvez isso se devesse ao fato de que se contava uma lenda, a do cão do inferno, um grande cão negro que aparece para pessoas no mato. Muitos acreditam nessas lendas a tal ponto que o simples ato de pensar nessas criaturas chama a sua presença. Uma noite, após sair da igreja muito tarde, por volta das 11 da noite, voltava tranquilamente para casa. Eu tinha me adiantado como de costume, mas,
Ao passar pelo caminho estreito, algo me fez olhar para trás. Ao longe, distingui uma figura que parecia um cachorro, com olhos vermelhos sobressaindo na escuridão, me encarando fixamente. Fiquei tão assustado que comecei a chorar, o que alarmou minha mãe, que vinha a alguns metros atrás de mim. Ela se assustou ao me ver no chão chorando, pensando que eu tinha sido mordido por uma cobra, embora, na verdade, eu nunca tenha contado a ela o que vi. Para meu azar, essa não foi a última vez que o vi. Sempre que voltava tarde para casa, sentia um impulso para me adiantar, mas ao mesmo tempo, um impulso mais forte me fazia parar e olhar para o caminho estreito. E lá estava ele, aquela figura escura, cada vez mais próxima. Por algum motivo, por mais estranho que pareça, eu já não sentia medo. Até pensei que estava começando a me acostumar com sua presença. Mas, como eu disse, isso foi o que pensei, até que ele se aproximou demais. Era um animal grande, em contraste com sua aparência magra, semelhante a um cachorro de rua, completamente negro, com olhos brilhantes que não precisavam de luz para brilhar. Fiquei absorto olhando para aquela coisa, até que senti algo tentando me puxar para a mata. Só então gritei com todas as minhas forças. Minha mãe não demorou a chegar e, com um rosto deformado pelo terror, começou a gritar: "Dito, o cão-demônio quer levá-lo!" Meu tio Dito, armado com um rifle do meu bisavô, saiu e disparou várias vezes para o alto, fazendo aquela coisa correr. Depois disso, minha mãe me levou de volta à igreja, onde realizaram várias limpezas em mim durante horas. Desde aquele dia, nunca mais vi o cão do inferno. Nem é preciso dizer, mas como muitos não acreditaram em mim, irei reforçar. Sim, esta história é real. Tenho o testemunho da minha mãe, minhas irmãs, meus tios e meus avós. Meus avós têm histórias bem mais interessantes que a minha, e qualquer dia eu lhes envio se vocês quiserem.